A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. É uma alegria poder entrar na tua intimidade, quer seja do teu televisor, ou vendo o nosso programa, assistindo o nosso programa pela Nova Era TV, quer seja em outras mídias que você pode estar usando, vendo pelo canal do YouTube. E eu quero dizer que é uma alegria e uma responsabilidade a minha de entrar na tua casa. Nós, da Igreja Presbiteriana de Lages, temos como parte principal da nossa vida estudarmos a Palavra de Deus. Se você quiser saber mais sobre a Palavra de Deus e quiser saber como essa Palavra de Deus se aplica na sua vida hoje, eu quero convidar você para estar conosco. Você vai ver como que Deus fala através da sua palavra. A Igreja Presbiteriana de Lages está aqui em Lages há mais de 100 anos. Nós estamos completando agora, em janeiro, 69 anos de organização oficial, mas de trabalhos aqui em Lages há mais de 100 anos. Eu quero convidar você para orar junto comigo, antes de nós estudarmos a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, por esse dia, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Queremos, Senhor Deus, te suplicar que o Senhor fale o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos ilumine com o teu Santo Espírito, Pai, porque nós não podemos entender a tua palavra somente pelo nosso entendimento. Precisamos que o Senhor nos socorra, Pai. Atende a nossa oração, fala o nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que alegria poder estar na tua casa. E hoje nós vamos entrar num tema difícil e complicado. Difícil por quê? Porque assuntos que são melindrosos. Pastor, melindrosos, o que significa isso? Que provocam reações, que provocam paixões dentro da gente, que provocam discussões que podem alterar a nossa vida. Para mal, né? Melindroso é sempre no sentido pejorativo de mal. E esse é um assunto que nós vamos tratar hoje. Mas antes de falar qual é o assunto, eu quero que você preste atenção na leitura do texto bíblico que eu vou fazer agora. Está lá em Tiago, capítulo 5, dos versículos de 1 ao 5. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido, com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Como é difícil a gente falar de alguns temas. Por isso que eu falei que nós iríamos tratar hoje um tema difícil e melindroso. Esse texto bíblico se coaduna e fala sobre o Salmo 73 também. E o Salmo 73 tem a mesma temática. Fala de pessoas que estavam enriquecendo, que estavam
tendo uma vida regalada. O que é isso, uma vida regalada? Uma vida sem problemas, sem dificuldades, mas que oprimiam e faziam com que os trabalhadores deles e os pobres que estavam sobre o seu comando passassem fome e muita dificuldade. A mesma coisa vai falar também o Salmo 37. São salmos que fazem a gente lembrar de que não compensa a gente ter riqueza, mas maltratar e destruir com a vida de quem trabalha para nós. E é sobre isso que Tiago vai falar aqui, e ele vai fazer uma palavra difícil, vai trazer uma palavra complicada para nós. Mas o que motivou essa palavra complicada, difícil da gente entender e difícil da gente perceber? É que havia homens dentro daquela igreja, havia pessoas dentro daquela igreja que tinham servos e servas, tinham escravos, que tinham funcionários e que maltratavam. Não pagavam o salário, não pagavam o salário dos trabalhadores naquilo que foi combinado. E as pessoas estavam passando por necessidade. Outro dia eu desci para o litoral, nós tivemos um encontro de oficiais do nosso presbitério. Pastor, eu não entendi nada que o senhor vai dizer, então vou dizer agora. Vou traduzir agora. A igreja presbiteriana não é comandada só por mim. Nós temos homens que são eleitos para serem os conselheiros e homens que são eleitos para ajudarem esses conselheiros. A igreja elege esses irmãos. Não sou eu que indico, não sou eu que nomeio. Há uma assembleia, há uma votação e esses homens são eleitos para isso. Precisam ser membros da igreja há mais de um ano, precisam ter bom exemplo e boa vida cristã. E daí eles são eleitos para ajudarem e para governarem. São os presbíteros e os diáconos. E nós tivemos um encontro da nossa região eclesiástica. A região eclesiástica aqui da nossa igreja de Lages envolve Lages, Rio do Sul, Blumenau e Camboriú. E nós nos reunimos numa dessas igrejas em Camboriú. E viajando sexta-feira, foi uma sexta-feira chuvosa, à noite, conversamos eu e as outras pessoas que desceram comigo, os oficiais, presbíteros e diáconos. E eu conversando ali, comentando, falei para eles da minha vida particular, de como foi a minha infância e a minha adolescência. E eu posso dizer que eu não era pobre, porque fome a gente nunca passou. Mas a gente era remediado. Passou o que significa? Significa que não faltava comida. Mas às vezes para comprar um tênis, para comprar uma roupa, a gente comprava da mais barata, porque não tinha dinheiro. Então a gente era remediado. Queijo era só no final de semana. Café da manhã lá em casa era pão com manteiga, margarina, não era nem manteiga, porque manteiga era caro. E café com leite. Era isso que era lá em casa. A gente era pobre, remediado. Eu não sei o que é passar fome. Posso ter passado alguma coisa, ter deixado de comprar alguma coisa que eu gostaria de ter comprado. Mas isso não é passar fome. E olha que hora que eu olho para trás, eu vejo a boa mão de Deus suprindo minhas necessidades. Usando minha mãe, usando outras coisas, outros recursos, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, na época podia, né? Minha primeira assinatura de carteira foi com 14 anos, como aprendiz.
Mas aqui essas pessoas trabalhavam e não recebiam. E por isso estavam passando fome. Possivelmente também estavam passando por necessidade de comprar lenha. Pastor, hoje em dia a gente tem o fogão a gás na nossa casa. Talvez você ainda tenha o privilégio de ter um fogão a lenha na sua casa. Mas hoje em dia aqui em Lages ter fogão a lenha é bênção. A gente vai para o sítio, pega a lenha lá. Se você não tem um sítio, você compra um mieiro de lenha, vem te trazer e dura muito tempo. Mas naquela época ali tudo era comprado. Eles passavam necessidade de não ter com que pagar o aluguel. Porque pobre, gente, pobre não tem onde morar. O trabalhador não tinha onde morar. Se hoje em dia a gente pensa que cada um tem a sua casa, naquela época ele morava junto de onde ele trabalhava. Agora imagine essa dor e essa família, esse pai, quando chega em casa e não tem nem o que dar para os seus filhos. Ou, se tem o que dar para os seus filhos, é um bocado seco. Pastor, bocado seco era um pouco de farinha. Não é à toa que a comida dos italianos, quando chegaram aqui no Brasil, era polenta, gente. A gente fala que é bom, que é gostoso, mas a polenta era a comida dos pobres. A gente precisa começar a pensar e analisar essas coisas. Era a farinha seca que colocava na água, mexia, até virar a polenta. E aí, meu amigo, minha amiga que está vendo aqui, essas famílias começaram a orar e clamar a Deus para que Deus desse o que comer para eles. Pois eles trabalhavam e não recebiam. É muito doído isso, gente. Eu não passei por uma falência de empresa que isso pode acontecer. Você trabalhar e o patrão não ter com o que pagar. Mas aqui não era o caso, aqui era pior ainda. O patrão era mau, era ruim, era malvado, não temia Deus, não amava o Senhor. Ele fazia somente o que ele queria, o que ele achava bom. Então, meus irmãos, nós precisamos entender aqui que a situação era terrível. E a Bíblia fala que Deus cuida até dos pobres. E eles clamaram a Deus. E Deus ouviu o clamor deles. E Deus usa Tiago, o líder espiritual deles, o irmão de Jesus, para falar com esse povo agora. E fala, olha, o que vocês estão fazendo, vocês vão ter que prestar contas. E Deus não vai fazer com que essa riqueza prospere, pelo contrário, porque vocês não estão amando ao próximo. E aqui eu quero colocar o princípio. Quando a gente vê um trabalhador trabalhando, se empenhando, fazendo o que foi combinado, nada mais certo do que pagar a ele o que deve. Porque a Bíblia fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus Cristo colocou, lembrando lá de Deuteronômio. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Tiago começa a falar para eles, dizendo assim, vocês vão receber a vingança de Deus por isso que vocês estão fazendo. Porque vocês não estão cuidando dos seus funcionários. É uma mensagem difícil? É uma mensagem problemática? É. Porque muitas vezes a gente só pensa na prosperidade e ganhar dinheiro. Mas na realidade, prosperidade e ganhar dinheiro passando por cima dos outros, isso aí é egoísmo. Isso aí é pecado. E Deus condena isso.
Se você pegar lá Isaías capítulo 1, você vai ver que Deus está condenando o povo de Israel e dizendo para eles: olha, vocês perverteram os direitos do órfão e da viúva. E aqui eles perverteram o direito dos trabalhadores. O Novo Testamento inteiro fala para nós que quem trabalhou deve receber. Aliás, Jesus Cristo contou uma parábola sobre isso, que ele contratou pessoas para trabalharem às 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 4 horas da tarde, e pagou o mesmo dinheiro, um denário para cada um, porque um denário era o dia de trabalho. E daí vieram reclamar com ele e falaram assim: mas por que eu trabalhei desde as 6 horas da manhã e o outro trabalhou das 4 horas da tarde até as 6 e está ganhando? Mas por quê? A mesma coisa. Isso não é justo. E Jesus Cristo fala: eu combinei com você e combinei com ele. Eu posso fazer isso. O importante era pagar. E aqui Tiago está dizendo para eles que eles iriam sofrer as consequências das suas ações. Eu conheço muitas empresas, meus amigos, que fecharam porque maltrataram seus funcionários. E na realidade isso aí é um contrassenso, porque quando você faz o que é certo, trata bem o seu funcionário, aquele funcionário trabalha cada vez mais com alegria e melhor, para a honra e para a glória de Deus. O que eu vejo aqui, nesse texto aqui, é que as orações daqueles trabalhadores, aqueles servos, aqueles contratados, aqueles escravos, Deus ouviu. Porque muitas vezes a gente pensa assim: não, Deus só ouve a oração de quem está bem de grana. Deus só ouve a oração de quem tem um carrão lá ali fora. Deus só atende e dá o pedido para quem tem muito dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para vocês: isso aí tudo a Bíblia mostra que é tolice, que é imaturidade, que isso é o pensamento que está presente no nosso mundo. Na Bíblia não, e nem no reino de Deus. O que a Bíblia diz para mim e para você é que Deus ouve a oração de todos, e Deus se levanta para vingar aqueles que estão sendo oprimidos. É a segunda lição aqui que eu quero levantar para mim e para você. Deus está dizendo aqui: olha, há um jeito certo, há um jeito correto, e vocês não estão fazendo. E por causa disso, o que vocês estão acumulando vai ser destruído. Destruído como? De uma vez só? Não, com o tempo. Com o tempo. Olha só os verbos que ele usa, as expressões, as metáforas que ele usa. Versículo 2: as vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. Uma traça não destrói num momento, mas ela com o tempo vai criando vários e vários buraquinhos lá e a roupa fica destruída. Olha só no versículo 3 o que ele fala: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Gente, preste bem atenção que eu vou falar aqui. O processo de oxirredução que acontece com a ferrugem é devagar.
A não ser que você vá lá no mar, lá no litoral e bote lá o molinete, ou a carretilha lá e não lave depois. Esse aí o sal come em 2, 3 dias, você chega lá já está enferrujado. Mas um outro processo demora meses, demora anos, mas acaba. E para nada mais serve. Deus vai ser o vingador disso. Então, eu e você devemos amar o nosso próximo e dar o salário que ele foi proposto e que ele merece, porque nós amamos ao nosso próximo. E sabemos que Deus vai cobrar isso de nós. Terceira lição que eu tiro aqui é que de nada adianta a gente viver uma vida cheia de prazer, é o que está dizendo aqui, dos versículos 5 até o versículo 6, e as pessoas que trabalham para nós passarem necessidade. Pastor, o senhor está meio petista hoje, hein, pastor? Está meio comum aí. Não, meu irmão, eu estou falando o que a Bíblia diz. E a Bíblia está dizendo para mim e para você que de nada adianta eu explorar o outro, fazer com que o outro passe necessidade para ficar rico, porque eu vou prestar contas disso diante de Deus. Eu não sei você, mas eu tremo a hora que eu penso nisso. E quando eu penso nisso, eu começo a refletir que eu preciso ser justo nas minhas relações. E eu preciso amar ao meu próximo. Até o meu empregado, que às vezes eu penso que eu estou pagando muito para ele. Mas eu não quero fazer o serviço que ele faz. Por isso que eu contratei ele. Eu não quero carregar caixa. Ô pastor, não quero. Eu não quero lavar o banheiro. Não quero. Eu não quero limpar o quintal que o meu pet fez as suas necessidades, mas eu contrato alguém para fazer isso. Eu não quero pagar alguém para ensinar meu filho, mas eu acho que é caro. Mas se eu não quero ensinar meu filho, eu tenho que pagar o salário que o outro merece. Eu quero ter uma memória do meu casamento, mas acho caro pagar o valor que o fotógrafo e o cinegrafista cobram. Mas eu quero ter a memória. Então eu tenho que pagar o salário deles, porque isso é justo. Foi o contratado, foi isso que nós devemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, Senhor Deus, te implorar e te suplicar. O Senhor faz que a gente perceba que não dá para acumular riquezas destruindo com a vida do outro, Pai. Que a gente seja, que eu e meus irmãos sejamos pessoas maduras, verdadeiras. E a gente entenda que há necessidades que precisam ser supridas na nossa vida. E nós te imploramos e te suplicamos que o Senhor fale conosco, Pai. Que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos conduza, Pai. Abençoa as pessoas que estão vindo, suas famílias, nossa cidade, nossa nação, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Eu quero convidar você para visitar a nossa igreja, Rua Fausto de Souza, número 353. Nossas principais atividades são aos domingos. Temos durante a semana várias atividades, mas aos domingos. 9 horas da manhã um culto, 10 horas da manhã escola dominical e 19 horas mais um culto. Deus te abençoe e até o próximo programa. Fique com a programação da Nova Era TV. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, e expressa a minha gratidão a Deus. Tu és tudo para mim, Senhor. Minha maior alegria.
minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor e atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha